Compañeros de... ya está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario Internacional Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, seminario organizado desde la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 131 en el estado de Hidalgo. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes. En esta ocasión tenemos un invitado que nos trae gratos recuerdos de las andanzas allá en Huejutla y también acá en la sede general en Pachuca cuando vino con el doctor también que va a estar presente en otra sesión, el doctor Rino. Pues tenemos en esta ocasión al doctor Valerio Martins. Él viene y está presente, está en el Instituto Federal Georgiano de Uritia en Brasil, y el doctor nos va a hablar sobre derechos humanos, derechos indígenas e interculturalidad. Pero antes de cederle el uso de la voz y el micrófono al doctor Valerio, pues le cedo los micrófonos a la doctora Dalia Peña. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Raúl. Pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, todas el día de hoy a esta sesión. Y la verdad que es un gusto tener aquí nuevamente al doctor Valerio Martins. Es la segunda ocasión que nos comparte una ponencia a través de las redes. Es un gusto tenerlo aquí. Ya es familia, ¿no? Ya le hablamos de tú, ya no de usted. Ya somos muy cercanos, es muy cercano con México. Y ya con Hidalgo, con el doctor Raúl, con el grupo de trabajo que tenemos acá en la universidad, la doctora Edith Lima, el maestro Oscar Baños, y bueno, bienvenido, doctor Valerio. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular antes de cederle el micrófono. El doctor Daniel Valerio Martins es postdoctor en Historia Indígena por el Instituto Histórico y Geográfico de Santa Catarina. También tiene un postdoctorado en Inter y sobre culturalidad en la Universidad Indígena Intercultural de Michoacán y otro postdoctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. Él es doctor en Educación por la Universidad de Burgos y doctor en Antropología por la Universidad de Salamanca. Y bueno, él es profesor en el programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y también es profesor del posgraduados de Educación y Territorialidad de la Facultad de Intercultural Indígena. Bueno, él el día de hoy nos va a presentar una ponencia que él ha titulado Derechos Humanos, Derechos Indígenas e Interculturalidad, que está en portugués. Espero haber hecho bien la traducción. Y bueno, nuevamente bienvenido, doctor Valerio, le cedemos el micrófono. Olá, buenas tardes em México, ¿no? Y buenas noches desde de Brasil, porque ya son las 7 de la noche en Brasil. Estoy en el futuro, como dijo el Raúl Macuil. Es un honor participar de este seminario y agradezco muchísimo la invitación y la confianza, ¿no?, de vosotros por esa invitación, ¿no? Y creo que puedo contribuir con algo en vuestra universidad, en la UPN, donde he estado y en algunas sedes de la UPN me ha sido muy, como voy a decir, muy amable toda la gente, toda la recepción en la universidad, ¿no? He estado en Pachuca, en Hidalgo, en Huejutla, en Chililico, me ha encantado Chililico. Me dijo Dalia hace poco que ha pasado por una inundación. Ojalá se recuperen todo y no pierda nada de la institución, no que sea solo material, pero el espíritu de la institución y de la gente se quede ahí y desarrolle más rápido posible, ¿no? La recuperación. Una vez dicho eso, empiezo la ponencia con el tema de derechos humanos, derechos indígenas e interculturalidad.
Vou falar um pouco do panorama de los derechos indígenas de uma maneira general. Vou abordar alguns marcos del derecho, alguns marcos e declarações sobre os pueblos indígenas, como a Declaração de los Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y Tribales de 2007, la Convención 169 de la OIT, que é de 1989, que trata de questões de los pueblos indígenas, tratar um pouco também da Declaração Universal de los Derechos Humanos, é a questão que trata também que tem a ver com os pueblos indígenas, e desde aí ensinar um pouco de lo que está em essas teorias, não, dessas declarações, pero lo que passa em realidade em Brasil, não somente em Brasil, pero vou ensinar lo que passa em Brasil, pero vosotros haciendo a comparação com os pueblos originários de México, não? De México e de toda a América Latina, lo que passa em realidade com esses pueblos, não? Então, a princípio, lo que espera um minutinho. Estou tentando. Está passando as diapositivas? Vale. Sí, sí, la segunda ya está ahí. Vale, Ok. vale, perfeito. Então, algumas coisas, perdão, pero algumas coisas vão estar em português, pero vou fazendo as traduções, não? Pero a pergunta inicial que hago, sempre hago em essas situações é: lo que han surgido primeiro? Los derechos humanos, los derechos indígenas, los derechos internacionales, lo que han surgido primeiro, porque a gente põe que os direitos indígenas é uma coisa muito recente, não? Que antes os pueblos indígenas eram invisibilizados. Pero depois de los direitos humanos, empieza a que a gente empiece a lutar por seus direitos de comunidade, seus direitos como pessoas, e os direitos internacionais, não? Quando empieza a ser as comparações também de los derechos em todo o mundo, lo que passava em Europa, lo que passa em América Latina, lo que passa em América do Sul e América do Norte, não? Lo que passa em todos os continentes. Pero suelo dizer que quando começamos a falar de los derechos, não há uma linha histórica que desde a história há pontos que há que observar que são distintos quando falamos do discurso antropológico e quando falamos do discurso filosófico. Então, há pontos distintos quando se analisa de maneira histórica, de maneira antropológica e de maneira filosófica. Os direitos indígenas, os direitos humanos e os direitos internacionais. Suelo dizer, há gente que diz que os direitos humanos começam com a Revolução Francesa de 1789, não? Aí começado lá os direitos humanos desde a perspectiva filosófica, com as ideias de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. ¿No? Entonces, desde ahí ha empezado los derechos humanos, de lo que ponen en la Declaración de los Derechos Humanos en su primer artículo, cuando pone que las personas tienen que ser libres, iguales en derechos y oportunidad, ¿no? Y que hay que caminar unos con otros con espíritu de fraternidad, como pone el primer artículo de los derechos humanos. Vale, pero
quando analisamos desde o discurso antropológico, vemos que há uma situação em que havia, desde o século XVI, uma discussão em Espanha, uma discussão ali iniciada por teóricos, teólogos, filósofos, como Francisco de Vitória, Bartolomé de las Casas, Domingo Souto, que decía que havia que saber se los indígenas, por exemplo, eram pessoas com alma ou não, se eram seres providos de alma. É gracioso na discussão dessa em el siglo XXI, não? Pero em el siglo XVI a discussão era essa, se a gente indígena tinha ou não alma. Isso dado que desde uma excursão de Bartolomé de las Casas a La Espanhola, que era a isla onde hoje está República Dominicana e Haiti, que dividem os países que dividem a isla, República Dominicana e Haiti, era chamada de La Espanhola. E ali havia uma comunidade indígena que eram os taínos. E vários desses taínos han sido levados à Europa a trabalhar como escravos ou em minas de carvão ali em Europa. Muitíssimos desses indígenas se morriam ali por conta do câmbio climático, por conta de estar lejos de sua cultura, de suas terras, de seu território, de sua gente, e por los maltratos que ali passavam. Então, muitíssima gente morria ali. Então, Francisco de Vitória pensou a dizer, não, que essa gente há que ser devolvida a seus territórios, a suas terras. Então, em essa discussão, começa a surgir as primeiras discussões sobre direitos internacionais, não? Porque havia que devolver a gente que estava ali, os taínos, a suas terras e seus territórios. Pero, para isso, havia uma discussão muito grande e combate, como um choque com o que pensava a Igreja, porque a Igreja católica dizia não, que eles não têm alma, são como animais selvagens. E Francisco de Vitória dizia, para poder garantizar o direito dessa gente a volver a suas terras e território, havia primeiro que combatia a ideia da Igreja que essa gente tinha, e que sim, que a gente tinha alma. Então, havia que fazer um processo de devolução del alma de los pueblos indígenas para garantizar seus direitos à terra e território e para garantizar o direito de volver a seu sítio de origem, a suas terras e territórios. Então, é em esse momento que começa a encontrar-se os direitos internacionais, os direitos humanos e os direitos indígenas. Claro que a Declaração de los Direitos Humanos solamente é fruto do século XX, mientras declaração. Pero mientras discussões e mientras buscavam como garantizar direitos à la gente, é uma luta que vem de siglos. Então, havia que pensar em essa situação de buscar maneiras de garantizar o direito de los taínos. E assim, é justo nesse momento que começam as discussões de los direitos indígenas. Claro que em México, assim como no Brasil, muitos desses direitos han tardado siglos para que se fuera garantizados, não? Que se fueran logrados. Muchísima gente se ha muerto, muchísima gente ha perdido la sangre, sus culturas, ha tenido muchísimo genocidio y etnocidio de pueblos, ¿no? Pueblos enteros.
Entonces, desde isso, vamos a ver, não como uma introdução, o contexto antropológico dos direitos humanos indígenas e universais, os hechos em Brasil, desde a Constituição de 88, que vamos a hacer unas comparações, com base em las convenções e declarações sobre os indígenas, las declarações de los pueblos indígenas e tribales, de 2007, a Convenção 169 de la OIT, e reflexione a la luz de la Declaração de los Derechos Humanos. E vamos a ver al final, lo que quero é que al final podamos reflexionar sobre a teoria e a prática dessas declarações, o que está em teoria e o que está sucedendo em realidade, em prática, em Brasil e América Latina, não? Então, desde os marcos legais, vou estar sendo sempre essa comparação, né, da Declaração Universal de los Derechos Humanos, do Estatuto del Índio de 73, da Constituição Federal de 88, pero a Convenção 169 de la OIT, também com a Declaração das Nações Unidas sobre os pueblos indígenas e tribales. Quando falamos pueblos indígenas e tribales, é porque estão também outras comunidades tradicionais, como os afrodescendentes, os gitanos, que são pueblos também originários, não? Para isso, vou recorrer a um dos pontos que é de luta comum de los pueblos indígenas e pueblos tradicionais, pueblos originários, que era o direito à terra e território. Por que he elegido esse ponto para tratar hoje aqui com vosotros? Porque esse ponto da terra é o ponto que é o ponto essencial para os pueblos indígenas e tribales. Sem a terra, não há justificação para a constituição de uma comunidade indígena. E a terra é parte da identidade do pueblo indígena. Não vai existir pueblo indígena sem uma vinculação com sua terra. A terra é a madre terra, a Pachamama, a terra é quem sostém, quem dá todas as condições de supervivência de toda a gente e toda a natureza. Então, sem terra, não há justificação para a comunidade indígena. Então, por esse motivo, he elegido o ponto esse de la terra para discutir o que está em essas declarações de los pueblos indígenas e tribales, a Declaração de los Derechos Humanos, a Convenção 169 e os Direitos de Brasil, não? Para ser como comparação. Então, o artículo 8 da Declaração das Nações Unidas de los Pueblos Indígenas e Tribales pone: os estados estabelecerão mecanismos efetivos para prevenir e remediar todo acto que tenha por objetivo, consequência, arrebatar-lhes suas terras, territórios ou recursos. Qualquer forma de translado forçoso de população que tenha por objeto ou consequência a violação de qualquer de seus direitos. Ou seja, a Declaração de los Derechos de Pueblos Indígenas quer garantizar o direito de los pueblos indígenas a suas terras e não pode sair de ali, principalmente de maneira forçosa. Não? A Convenção 169 de la OIT, de la Organização Internacional de Trabalho, pone: a los pueblos interessados se reconocerão os direitos de propriedade e tenência sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Assim mesmo, em los casos apropriados, se adotarão medidas para salvaguardar o direito de los pueblos interessados a utilizar suas terras que não estejam ocupadas exclusivamente por eles, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acesso para suas atividades tradicionais e subsistências. Los gobiernos
as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os pueblos interessados han ocupado tradicionalmente e para asegurar a proteção efetiva de seus direitos de propriedade e tenência. Isso é o que põe. Então, há mecanismos internacionais que garantizam o direito dos pueblos indígenas, seja de México, seja de Brasil, de todos os sítios, o direito de suas terras e territórios. Pero são convenções, são declarações que não são, como vai dizer, não são leis, pero são convenções e declarações que uma vez, se o país, se o governo adopta e ratifica a assinatura, a firma em esses convênios, aí que garantizar, não? Então, são declarações, convenções que não têm o poder de lei, pero se o Estado, se o governo se compromete a fazê-los e firma o convênio, há que fazê-lo. Não há que firmar de maneira só para inglês ver. Não? O artigo 17 de la declaração e de la convenção. Não? Se consideram terras indígenas as terras ocupadas ou habitadas por los indígenas, a que se referem os artículos 4 e 198 da Constituição. E 2, a las áreas reservadas de que trata o capítulo 3 desse título. Terras de propriedade de comunidade indígenas ou florestais. As terras indígenas não podem ser arrendadas nem sujeitas a nenhum acto ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da possessão direta por parte da comunidade indígena ou das comunidades florestais. Em estas áreas está proibido que qualquer pessoa ajena a grupos tribais ou comunidades indígenas pratique a caça, a pesca ou a recolecção de frutos, assim como atividades agrícolas ou extrativas. Não? Então, assim como os pueblos indígenas de Brasil, os pueblos indígenas mexicanos também têm seus bosques, não? Suas terras que é de propriedade indígena e que pessoas ajenas a essas comunidades não podem entrar para extraí-los lo que há de recursos naturais dessa propriedade, não? Que é propriedade indígena. Então, me peço a reflexionar. Será que isso sucede na prática? Será que nas terras indígenas outras empresas, gente do negócio não está entrando ali para sacar recursos naturais desses pueblos, das terras dessas comunidades? A Declaração Universal de los Derechos Humanos põe: todo ser humano tem o direito à propriedade, solo ou em associação com outros. Nada será privado arbitrariamente de sua propriedade. Estou ponendo fotografias de casas que estão sendo destruídas acá em Brasil, de pueblos indígenas que estão em suas propriedades, em suas terras, pero por el poder del capital, por el poder de negócio, aí gente indígena que está perdendo seu espaço de viver, suas terras e seus territórios considerados sagrados por la comunidade. Não? Agora, desde Brasil, que põe a Constituição de 88, a Constituição Federal de Brasil. O artigo 231. São terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, lá que estes habitam permanentemente, las utilizadas para suas atividades produtivas, las indispensáveis para a conservação de los recursos ambientales necessários para seu bem-estar e las necessárias para sua reprodução física e cultural, segundo a seus usos, costumbres e tradições. O artigo 231 sigue dizendo: a los pueblos indígenas se le reconoce la organização social, las costumbres, línguas, creenças e tradições, assim como seus direitos originários sobre las terras que tradicionalmente ocupam e corresponde a la união de marcá-los, proteger e hacer respeitar todos os bens. Ou seja, o Estado
tem a obrigação de demarcar as terras indígenas, de proteger e hacer respeitar os bens que estão em essas terras, não? Essas terras tradicionalmente ocupadas por os pueblos indígenas de Brasil. Pero lo que pasa es que em Brasil vemos muitíssima invisibilidade desse pueblo indígena, muitíssima dominação sobre os pueblos indígenas, explotação de suas terras, de seus territórios e violação de seus direitos como pueblos indígenas, de seus direitos humanos. E esta é a situação de pueblos indígenas em Brasil, não somente de Brasil, pero de toda a América Latina, inclusive de México. Esses dias he estado falando com meus alunos e lhe he perguntado se han conocido algo, se alguma vez han escuchado em seus livros, han visto em seus livros de la educação básica e de la educação incluso superior, algo sobre o Império Purépecha, sobre os povos nauas, massauas, otomís, pero principalmente del Império Purépecha. E a gente me dizia que não. E pensava, não, que eu estava ali contando uma leyenda para chamar a atenção sobre a situação de los pueblos originários. E lhe digo, e se digo se o pueblo purépecha ha convivido com os aztecas, com os incas e com os maias, vosotros creem isso? E diziam, não, que não é verdade. Pero les he dicho, isso é parte de um processo del capital e um processo de bloqueamento social para invisibilizar a los pueblos indígenas de México. Ou seja, lo mesmo que passa em México, que passa em Brasil, passa em México. A invisibilidade de pueblos e de culturas originárias inteiras para favorecer a um capital que visa explotar as terras e os territórios de comunidades indígenas. Então, desde Brasil, posso ensinar vários casos. O caso Anacé, o caso Kaiowá e o caso Yanomami. Vou ensinar aqui uma breve situação do caso Anacé, do contexto Anacé, por exemplo. Em el dicionário, se buscas el pueblo Anacé em el dicionário, vai aparecer ali como um pueblo indígena que ha sido extinguido em el siglo XVIII, que vivia em el Ceará, pero se ha extinguido em el siglo XVIII. Pero el pueblo Anacé é uma comunidade indígena atualmente com mais de 5.000 indígenas Anacé. Como se ha extinguido em el siglo XVIII? Eu, incluso, he sido orientador, diretor de teses de uma chica Anacé, indígena Anacé, que ha defendido sua tese em fevereiro deste ano, em fevereiro de 2025, em la Universidade de Salamanca, Espanha. A primeira indígena aldeada de Brasil a defender uma tese doutoral em la Universidade de Salamanca. La primeira indígena a nacer, la primeira indígena de su pueblo a tener maestría y doctorado en una universidad. Entonces, ¿cómo es que la gente vem a decirme que el pueblo a nacer se ha extinguido? ¿Cómo que la gente vem a decirme que pueblos inteiros indígenas de México se han extinguido, se têm cultura viva, se têm suas terras, tradições, costumes, se têm sua cultura viva e latente, não? Então, vamos fazendo essas comparações. Em 2022, ou seja, há 3 anos, eu estava ali como professor em uma universidade indígena de Brasil, numa faculdade indígena, a Faculdade Intercultural Indígena de la Federal de Grande Dourados, em Brasil,
em Mato Grosso do Sul, e ali havia como indígenas Guarani, Kaiowá, Terena, Cadivel, Quidiquinal. Não são comunidades indígenas de ali do Mato Grosso do Sul, em Brasília. Pero lo que passava era que os indígenas estavam manifestando sobre seus direitos a suas terras e seus territórios demarcados e terratenentes han contratado pessoas e também entrado em contato com gente corrupta da polícia e han utilizado helicópteros da polícia para massacrar pueblos indígenas de ali. Vários indígenas han sido, 20 indígenas han sido baleados, não? Em uma balacera ali, e 2 muertos el dia 27 de junho de 2022. Alguns desses indígenas ali eram mis alunos de la Faculdade Intercultural Indígena de Grande Dourados. Ou seja, eu estava ali esse momento e os alunos estavam sendo perseguidos ali em persecução e estavam sendo mortos em essa disputa por las terras, não? Terras e territórios. E agora enseño a um caso emblemático de Brasil, que isso já é mais recente, não? 2023, 2024, lo que sucede em el pueblo Yanomami de la Amazônia brasileña, peruana, venezolana. Que passa, que sucede com o pueblo Yanomami de Brasil? Ou seja, estudos han dicho, não, estudos recentes, que em 23, 24, a princípio, a meados del 23, hasta el 24, mais de 500 niños indígenas Yanomami se han muerto por desnutrição, por hambre, por envenenamento. Han sido envenenados com el mercúrio por conta del garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami. Então, essa é uma fotografia de la realidade de los pueblos indígenas, de lo que está passando atualmente em Brasil, por la disputa de terras e território, por la disputa e por la explotação de las riquezas que há em essas terras. É o poder del capital atropelando com tratores a la gente. Então, essa crise Yanomami é uma das crises humanitárias mais graves que está passando os pueblos indígenas em la atualidade. É a crise do pueblo Yanomami. Então, lo que necessitam os pueblos indígenas e tribales em esses momentos de crise humanitária. Lo que necessitam os pueblos indígenas para garantizar o direito de suas terras, o direito de seus territórios, o direito à la cultura, o direito a uma educação que seja específica, que seja intercultural, que seja bilíngue, uma educação que respeite e valore a cultura de los pueblos tradicionales, los pueblos originarios. Essa é a realidade de pueblos indígenas em Brasil. Quando ensino algumas dessas fotografias, a gente pensa que é uma chabola a mais em Brasil. É uma chabola
como todas as demás, como todas as outras. Pero essas fotografias que estou ensinando são fotografias de comunidades indígenas de Brasil. Essas são da comunidade Tapeba, de los indígenas Tapeba e Pitaguari, em el noroeste de Brasil, em el estado del Ceará, mi tierra. Entonces, lo que necesitan los pueblos, empoderamento e visibilidade. Pero como lograr visibilidade para os pueblos indígenas em Brasil sobre sua cultura, o que sucede em essas terras e territórios, se as declarações, as convenções estão aí para garantizar esses direitos desses pueblos, pero não sale de la teoria. Os governos não estão pondo em prática lo que está escrito em essas declarações e convenções que são ratificadas por los governos. Será que está sendo essa ratificação solamente para quedar-se bem internacionalmente, pero em realidade não sucedem os pueblos? Mesmo com todos os problemas do Brasil, há alguns avanços, não? De maneira lenta, pero alguns avanços em relação a los pueblos indígenas. Como hoje dia temos uma presidente da FUNAI, da Fundação Nacional de Assistência ao Indígena, que é uma indígena, Joênia Wapichana. Por la primeira vez, temos um ministério en el gobierno de Brasil, Ministerio de los Pueblos Indígenas, que es el Ministerio de los Pueblos Indígenas, que está à frente Sônia Guajajara, outra indígena. Há vários indígenas que estão entrando em la política, como deputados, como, por exemplo, Célia Chacriabá, que é outra indígena que tem uma força e muitíssima voz em el parlamento de Brasil. Então, pouco a pouco, estamos logrando alguns avanços, pero há muito que lutar todavia, porque é uma injustiça muito grande que passa os povos indígenas, perdendo suas terras e seus territórios para o agronegócio, perdendo suas terras e territórios para o capital. O caso do pueblo Anacé, por exemplo, 320 famílias han sido trasladadas de suas terras para a construção do mais grande puerto de Brasil, puerto comercial, que é o puerto del Pecém, em el estado del Ceará. É o mais grande de Brasil, um dos mais grandes do mundo, e está ali, ha sido construído em terras e territórios indígenas do pueblo Anacé. Pero la gente justifica, no, hay que crear el puerto para crear empleos, para que la gente tenga su sueldo para comer. Y los pueblos indígenas que han sido quitados de sus tierras, han sido trasladados de suas terras para uma terra que é compactada, que não dá para plantar, para cosechar, que não dá para pescar, que eram pueblos indígenas que vivem da pesca. Então, a comunidade Anacé é uma das comunidades que tem índice alto de suicídio, que a gente comete muito suicídio ali, a gente quita a própria vida, porque sem terra não há justificação para viver, porque não há como sobreviver sem alimentação, sem seus conhecimentos tradicionais sobre a terra, sobre seus espaços sagrados, não? Então, há uma maneira de cambiar esta situação. Qual a maneira? Empezar desde a educação, trabalhar com a gente, com os estudantes,
de educação fundamental de la enseñanza básica de Brasil, a trabalhar desde perspectivas decoloniales, contracoloniales, interculturales, pero trabalhar enseñando a esos chicos lo que pensam os pueblos indígenas, como vivem os pueblos indígenas, que é a cultura indígena, que busca a cultura indígena. Então, hay que ensinar essas coisas desde as filosofias de los próprios pueblos indígenas. Então, para isso, há que recorrer a pensadores indígenas, filósofos indígenas, professores indígenas, que têm ali seu conhecimento e têm ganas de escrever sobre esses conhecimentos e para que a gente conozca suas culturas, não? Então, há indígenas como Daniel Munduruku, por exemplo, Ailton Krenak. Daniel Munduruku é um dos mais grandes escritores indígenas da atualidade. Tem mais de 60 obras falando da educação para niños, da educação intercultural, da educação diferenciada, desde a educação indígena. Ailton Krenak é o primeiro indígena a estar em uma silla, em uma cátedra, em la Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. E com muitíssimas obras muito famosas, como La Cultura del Bem Viver, como outra, Ideias para Adiar el Fim del Mundo. Então, são obras muito conhecidas de Ailton Krenak. Jessen Baniwa, por exemplo, é um professor de la Universidade Federal de Brasília. E Jessen Baniwa trabalha sua filosofia com a ideia de la educação para o equilíbrio, para o manejo do mundo. E não somente homens indígenas, pero temos também muitíssimas mulheres, como Ruth Anassé, como he dicho, que é a primeira indígena de seu pueblo, del pueblo Anassé, a ter maestria e doutorado. Célia Chacriabá e Ruth Anassé, em suas investigações, hace uma denúncia lo que sucede com o pueblo Anassé, lo que han hecho com o pueblo Anassé, como o próprio governo ha tratado todos esses anos o pueblo Anassé. Célia Chacriabá, que é uma deputada indígena, não, do Congresso em Brasil, e que põe muitíssimas reflexões ali de como reflorestar o Congresso de Brasil, del Planalto para o planeta, como reflorestar todo o planeta. Então, põe ideias de cambiar o mundo, não, Célia Chacriabá. E outra, Maria Muniz, que é uma anciana do pueblo Pataxó, em Brasil, e que tem como mote ou referência o cambio do mundo por la escola, por la educação. É uma maestra e que já mais de 45 anos trabalha ensinando a los niños indígenas, principalmente a los niños indígenas que estão em região de retomadas, que estão em região de disputas de terras e territórios. Não está, então, monta sua escola ali, sem paredes, sem teto, pero uma escola ensinando a los niños a ler e a escrever, porque tem como a educação também uma ferramenta, uma arma capaz de cambiar o mundo, como disse Nelson Mandela. Então, desde essa perspectiva, ensino a vosotros uma ideia que Raul Macuil, a professora Edith, a professora Dália,
conhecem e estão sendo parte desse projeto comigo, né, que é um projeto desde o Brasil. E esse projeto ha recorrido a esses 6 indígenas que he mostrado, esses 6 filósofos. Hemos transformado esses 6 filósofos indígenas em los pequeños indígenas, inspirado em El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, esos son los pequeños indígenas, pero los pequeños indígenas que quieren cambiar el mundo. Entonces, es la colección Conocimientos Indígenas para Cambiar el Mundo. E esses pequenos indígenas, desde suas filosofias, vão ensinar a niños, adolescentes, a los jóvenes, como são suas culturas e como essas culturas e como eles pensam que essas culturas são capazes de cambiar o mundo. El primeiro volume é el pequeno indígena que quer adiar o fim do mundo, inspirado em la filosofia de Ailton Krenak, Ideias para adiar o fim do mundo. El segundo volume, La Pequena Indígena que usa el barro, el genipapo y la tiza para cambiar el mundo, es inspirado en la filosofía y la autobiografía de Célia Chacriabá. El Pequeno Indígena que quer el manejo del mundo, inspirado en la filosofía de Hessen Baniwa, que tiene la idea de la educación para el manejo del mundo. La Pequena Indígena que rescata la dança para cambiar el mundo, inspirado en las investigaciones de Ruth Anacé, que tiene ali com que a gente necessita resgatar suas tradições, suas costumbres, porque eles han quitado a terra e eles han puesto em uma terra nova, e essas terras, estando em essa terra nova, há que resgatar suas tradições e implementar essas tradições em essa nova terra. El pequeno indígena que lê o mundo, inspirado em las obras de Daniel Munduruku, que é um indígena que tem mais de 60 obras para que os pequenos leiam sobre a filosofia, as filosofias indígenas de seu povo. La pequena indígena que busca a reconquista do mundo, inspirado em el livro Escuela de la Reconquista, de Maria Muniz Patachó. Então, eu creio que são ideias que nós outros, desde a educação, desde a pedagogia, desde nossa maestria, nós outros, mientras maestros, temos que lutar e apoiar a causa indígena e fazer com que esses conhecimentos indígenas cheguem a los niños, sejam eles indígenas ou não, porque é uma maneira de tentar fazer com que ocorra o respeito às culturas indígenas e empiece a ocorrer equilíbrio em la sociedade, para que a gente entenda os pueblos indígenas como os verdadeiros guardianes del ecossistema, os verdadeiros protetores da natureza. Porque sempre digo que há uma maneira de descobrir isso. Se hacemos a pergunta, e essa pergunta, creio que se hacemos em México, vamos a ter a mesma resposta, que é, se corremos o Google e ponemos ali, ¿dónde están las tierras más verdes de México, por ejemplo? Y después hacemos otra pregunta. ¿Dónde están los pueblos indígenas de México? Vamos a ver que essas respostas se entrelaçam. As terras mais verdes de México são as terras que estão os pueblos indígenas. As terras mais verdes de Brasil são as terras onde estão os pueblos indígenas. Então, são esses pueblos indígenas que estão conservando, que estão protegendo as terras e a natureza em México, em Brasil, em toda a América Latina. Então, há que aprender muitíssimo com esses pueblos indígenas. Temos muitíssimos para aprender deles, com eles,
de maneira intercultural. Então, por isso que a interculturalidade é importante. Por isso a interculturalidade é importante desde a educação. Então, como umas considerações, não já indo para considerações final e reflexões, pongo alguns questionamentos. Com todo o anterior, com todo o que é ensinado, chegamos a esse ponto com alguns interrogantes mais. Houve proteção estatal sobre as terras e territórios desses indígenas mencionados? México está protegendo os indígenas, as terras e territórios indígenas? Brasil está protegendo as terras e territórios desses indígenas? Ha buscado o Estado assegurar a permanência de los indígenas em suas terras e territórios tradicionalmente ocupados? Se o Estado não reconheceu a terra nascé como sendo indígena, pero com presença de indígenas, porque houve uma negação de direitos sobre eles, já que teriam direitos originais sobre as terras que tradicionalmente ocupam? Garantizou o Estado uma compensação justa e equitativa a los indígenas que han sido trasladados de suas terras? Foi transparente o Estado, ha sido claro o Estado em el tema de livre consentimento em las remoções, porque la Declaração Universal de los Pueblos Indígenas y Tribales diz que se el pueblo es trasladado, há que garantizar outros direitos, como uma terra de igual valor, como indenização. Pero isso está sucedendo? O Estado ha cumprido com sua obrigação enquanto ao reconhecimento, proteção, demarcação e homologação de las terras anacé, de las terras indígenas Purépecha, Otomí, Massawa, têm suas terras, pero estão realmente asseguradas de que não há invasões, não há o capital entrando em essas terras com a intenção de explotar as terras dos pueblos indígenas. Então, muito de lo que estou falando com vosotros está em esses dois livros, não? Algumas discussões sobre a interculturalidade desde a educação, a interculturalidade para os pueblos indígenas, para garantizar por lo menos uma luta justa del pueblo com que reconozca seus direitos à terra, à educação. Então, há livro que é lá sobre culturalidade à luz do observado em culturas indígenas, que é conceito que ha sido criado desde minha investigação doutoral, que incluso esses dois livros han sido escritos com investigações em México, em la Universidade Intercultural Indígena de Michoacán. Um em 2021, esse verde, lá sobre culturalidade, e o outro sobre culturalidade e educação em México, o caso da Universidade Intercultural Indígena de Michoacán. Esse já intento ensinar o conceito de sobreculturalidade desde um caso prático em México, que a sobreculturalidade existe. Que é a sobreculturalidade? A supervivência do pueblo. O que necessita um pueblo hacer para garantizar sua supervivência, para garantizar a supervivência de sua cultura. Então, há que reconhecer-se, aceitar-se, conhecer o outro ou os outros, interacionar com esses outros para cambiar-se, para transformar-se. E isso passa todos os dias. No, então, vou encerrar com um poema de Brasil, está em português, tentarei agora traduzir por la primeira vez em espanhol, pero he contado mi edad, mis años, e descobri que tenho menos tempo para viver de lo que já he vivido hasta ahora. Tenho muito mais passado que futuro.
Sinto-me como um ninho que ha recebido uma alguidad de uvas brasileiras. Las primeras, el niño ha chupado displicentemente, pero al perceber que quedan poucas, rói la semilha, mastica la semilha. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Inquieto-me com os invejosos, intentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus sítios, seus lugares, seus talentos, sua suerte. Já não tenho tempo para administrar melindres de las pessoas. Las pessoas não debatem contenido, apenas rótulos. Mi tempo se ha tornado escasso para debatir rótulos. Quero la essência. Minha alma tem prisa. Se muitas uvas em el Águeda, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que não huye de sua mortalidade, caminhar cerca de coisas e de pessoas de verdade. Rubem Alves, e acá termino minha intervenção, já 1 hora de intervenção. Ojalá tenham compreendido mi espanhol, que está oxidado. Tenho que regressar agora à Espanha e a México também para volver a hablar un poco mejor. Gracias, Valerio. Pues yo creo que nos has planteado una perspectiva crítica de los derechos humanos. Me recuerda mucho a un autor, Alan Arias Marín, que también plantea este cuestionamiento a lo universal de los derechos. Y él dice que son más derechos que humanos porque se plantean desde el sentido normativo, pero están desvinculados de la vida, la dignidad y las necesidades reales de las personas, y aquí hablando de los pueblos, ¿no? Porque no importa que estén establecidos en la Constitución, en las Declaraciones Universales, en la OIT, no se aplican y se siguen pisoteando. Entonces, pues bueno, muchas gracias por esta perspectiva tan crítica. Abrimos el espacio para preguntas. Adelante, pueden levantar la manita para comentarios, reflexiones. Para el doctor Valerio. E é assim, Dália, o dinheiro, não? O capital sempre está à frente, sempre habla mais alto. Então, passam por cima de los derechos, de la dignidade de la gente, buscando explotar suas terras e seus territórios. Essas fotografias do pueblo Yanomami que he enseñado é de agora. Então, mira lo que passa, lo que a gente hace com o pueblo. Há estudos que dizem que 92% desses casos, dessas mortes, poderia haber sido evitados, pero a gente não quis evitar. O governo ha mandado medicinas e gente de ali, do governo local, ha destruído as medicinas de los niños, para que não chegara hacia los niños, para que estuvieran bem, não? Porque a ideia é destruir a la gente. A ideia é o etnocídio e genocídio do pueblo Yanomami, para que salgan de las tierras, desapareçam de las tierras, para que puedan explotar as riquezas de minério, madeira e todo lo que há de riquezas naturales. Sí, muchas gracias por todo esto. La verdad que sí son impactantes las fotos de los niños. Y bueno, ahí están las organizaciones internacionales, ¿no? Que defienden a la niñez, y las hambrunas que están compuestas por los mismos estados que quieren saquear estos territorios. Entre ellos, pues, al norte tenemos uno, ¿no? Nosotros acá pegadito al norte. Abrimos el espacio para comentarios, reflexiones, alguna pregunta para el doctor. Tenemos 73 asistentes. Adelante, Raúl, doctor Raúl. Pues muchas gracias, doctor Valerio, por esta interesantísima plática. Derechos humanos y tierras, nada más.
lo más sagrado para los pueblos, ¿no? La tierra, donde uno nace, pertenece y regresa a ella en algún momento dado. Lo que usted ha planteado también, y tiene mucha razón, se replica en muchas partes, en muchos pueblos, el saqueo, el despojo, la explotación de los recursos humanos y también naturales, y el querer quitar, limpiar, erosionar la presencia humana por estas cuestiones de la riqueza que finalmente también son efímeras, una riqueza efímera porque se va y de pronto lo que nos queda es una tierra árida que ya no produce, y cuando ya no produce la tierra, el hombre o la humanidad se va empobreciendo porque ya no tiene que comer. Cuando sucede esto, los pueblos resisten, se empeñan a estar en sus tierras y se agarran de algo que también ellos han heredado de generación en generación, que son los rituales, las ofrendas a la tierra, al agradecimiento frente a un poder explotador y que no le importa nada más que, como ya bien lo dijo, el dinero. Esto lo podemos ver también acá en México, en muchas partes, las mineras, en las zonas serranas, la explotación de los bosques, la muerte de muchas personas por defender sus bosques, y lo que queda también es el recuerdo de aquellos que se atrevieron también a alzar la voz y levantar sus cuerpos contra esta explotación. Em, ¿Qué piensa usted sobre el desplazamiento de los pueblos que los forzan a irse a lugares donde no pertenecen, lugares extraños, porque tanto es así el avance de- del capitalismo que les quitan de sus tierras, pero les dan otras? ¿Qué piensa usted sobre estas migraciones forzadas hacia lugares urbanos o lugares extraños para los pueblos? Gracias, doctor. Además de ser de entender, de compreender como uma violação, não? Tanto de los derechos humanos, como é posto aí que tem los artículos que protegem a questão da propriedade da terra e da Declaração Universal de los Pueblos Indígenas, que dizem que os indígenas têm que estar em suas terras tradicionalmente ocupadas e que o Estado tem que proteger isso e não sacar-lhes de ali. Então, además de ver como uma violação desses direitos, é um atropelho à la dignidade, a dignidade humana dessa gente. Porque, mira, que vai ser uma comunidade em uma terra que está compactada com cimento, uma terra que não há maneira de plantar, e um povo que vivia de sua plantação, de su cosecha, de la pesca, y que no hay agua en esos sitios. Entonces, desde mi experiencia, lo que veo es que cuando hacen eso, quitan del pueblo indígena, quieren quitar del pueblo indígena su espíritu indígena, su alma indígena. Entonces, por eso empecé la discusión, tratando de que en el siglo XVI la discusión era que os indígenas tinham uma alma. E agora, a ideia é que, como han garantizado no século XVI o direito à alma do povo indígena, agora querem quitar-se outra vez o alma de los pueblos indígenas. E quando quitam-se o alma do povo indígena, quando se quitam a terra, que eles dizem que são ali a terra onde estão seus ancestros, seus umbigos, que estão ali como enterrados seus ancestros. Então, quando perdem isso, perdem o sentido de viver. Então, lo que he visto em el pueblo Kaiowá, em el pueblo Anacé, é a gente tentando cometer o suicídio. A gente tentando quitar a própria vida, porque não há sentido para viver sem suas terras. Que vão ser?
Entonces, han puesto empresas en esas tierras indígenas. ¿Será que los indígenas van a poner una ropa, una farda, un fardamento y entrar a trabajar en una empresa de esas? ¿O ellos van atrás de gente que tiene estudios académicos, otras cosas para poner ali en esos empleos? O sea, la excusa de decir que es para empleo para la gente también no es verdadera. Entonces, es manera de engañar a la gente y hacer eso. Entonces, lo que veo es una injusticia, mi manera de ver es una injusticia muy grande que, infelizmente, el cambio es muy lento, ¿no? Y si es el cambio desde la educación, va a ser más lento todavía, porque hay que enseñar a esa gente a leer y escribir en una lengua, una cultura que no es suya. Hay que hacer con que la gente entenda que tiene unos derechos, que esos derechos para ellos no tienen sentido porque la tierra es su madre. Entonces, ¿cómo es que va a estar que tiene que tener derecho a su madre? ¿No? Entonces, no hace sentido para muchos de los pueblos indígenas. Entonces, yo veo como una lucha muy injusta en relación a esos pueblos. Y los magistrados, la gente que tiene el poder y el conocimiento, sabe de la injusticia y sigue haciendo la injusticia, porque quien manda es el capital, quien tiene la pasta. Entonces, es muy complicada toda la situación. Pero yo, ¿no? Mi opinión personal, hay que buscar cambios lo más rápido, el más rápido posible. Y de varios puntos, desde la educación, desde la lucha de la manifestación en la calle, la manifestación en el Congreso, los indígenas hay que intentar luchar de todos los puntos posibles para garantizar el mínimo de derecho, que es el derecho à terra, principalmente a terra garantizada, homologada por los governos, não? Não sei se passa em México, com algumas empresas que chegam ali em territórios indígenas, empiezam a plantar aguacates. Para que estão plantando tantos aguacates? Não são para todos e é natural. Estamos reflorestando terras com o aguacate e será que não traz outros problemas ambientais? E não somente esse, se estão explotando as terras e territórios indígenas. O que sucede, não sei se sabem, vosotros, o que está sucedendo em El Lago de Pátzcuaro, em Pátzcuaro, não? Em Michoacán, que se está morrendo el Lago de Pátzcuaro com uma sequia. Então, o que passa, né? Quem está por detrás disso tudo? Quem está recebendo as ganâncias dessas terras? Será que não estão passando por cima de culturas de pueblos indígenas? Então, são essas coisas que temos sempre que estar reflexionando, não? A ver que passa, quem está lucrando, tendo ganâncias com toda essa explotação. Sí, doctor, tiene mucha razón y además también el saqueo y la explotación de elementos identitarios de los pueblos, como las grandes marcas se adueñan de algún elemento simbólico religioso y lo ponen al mercado. Acá ha sucedido en Hidalgo, una empresa tomó unos símbolos, unos elementos simbólicos del Valle del Mezquital y los registró como si fueran de ellos. Y un grupo de mujeres bordadoras levantaron la voz, se movieron y fueron a protestar por todos lados, porque eso es parte del pueblo otomío, ñañú, unas palomas, unas aves, es un elemento simbólico religioso muy profundo
que no podía estar, no podía pertenecer a una empresa, sino pertenece al pueblo. Y estas explotaciones que también se ven y es lucro y lucro y más lucro, doctor. Muchas gracias. Y además de eso, ¿no, Raúl Aquila? Cuando se hacen la patente de esos símbolos fuera, la gente que tiene como su elemento cultural tradicional está prohibido de utilizar, ¿no? Además de quitar el elemento, prohíbe a los dueños del elemento a que se utilice el elemento. ¿No? Es el capital atropellando, como ele está atropellando a la gente, sus culturas y sus dignidades. Patricio, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias por la conferencia. Pues también pensaba justo en eso, ¿no? En estas políticas de expansión capitalista, pues. Mencionaba, por ejemplo, pensaba en este caso el Morelos, cuando llegan las termoeléctricas, ¿no? Que se están apropiando de todo el agua, que están saqueando, haciendo una serie de extractivismo, pero no solamente eso, ¿no? También aquí en la ciudad, por ejemplo, algunas partes de Xochimilco, cuando empiezan a entubar las aguas, cuando empiezan a entubar, a llevarlas hacia otros puntos, también hay una disecación de chinampas y de otros lados, ¿no? Pero también pienso que a veces esto también se da porque, digo, no en todos los casos, pero la mayoría es que a las personas quizá jóvenes, ¿no? Que están pensando como más en esa visión eurocentrista, no tanto de trabajar la tierra, sino de trabajar más en unos medios masivos, ¿no? Televisivos o de otra índole, es que se olvida también el campo. Entonces ya no hay una resignificación del campo y cuando se quiere dar se dice que la quieren dar con términos modernos, ¿no? Siempre favoreciendo como, pues sí, al alto poder, dándole como ese tributo para seguir entrando pues, a suelos vírgenes, pues, ¿no? Donde después quizá ya les pongan, pues como todas esas plazas de supermercados o tiendas más cercas donde traigan, pues, productos extraídos y no consuman lo nacional, pues, ¿no? No se consuma lo que se está cultivando en el campo. Creo que también eso es parte, repito, porque pues a la misma comunidad, en este caso, pienso más a los jóvenes, ¿no? Ya no les gusta tanto trabajar en el campo, pues, no sé. La otra también que pienso porque por lo que pasan estas empresas es por precisamente eso, porque poco a poco se va borrando como este rol de la identidad de la persona nativa, ¿no? Se va también minorizando las lenguas, ya no se están trabajando con ellas, y cuando ya hay una lengua, digamos, en desuso, es como dicen, pues ya podemos pasar porque ya no están aquellas personas que defendían la tierra, ¿no? Creo yo eso. Gracias. Gracias, Patrício. E concordo plenamente, não, no que disse, porque um exemplo dessas empresas é a Coca-Cola. Não? O que passa em la Coca-Cola com el agua de los sitios onde se instala uma empresa de Coca-Cola. E que passa com a gente que se queda sem esse água ali. E outra coisa que disse muito bem, de los niños que não querem mais ir ao campo, porque esse é o efeito do capital, porque empieza a criar novas necessidades. Então, quando empieza a criar novas necessidades, a gente crê que necessita realmente de outras coisas e é onde as grandes empresas começam a vender seus produtos, começam a crescer e o capital todavia crescer mais aún, não? As empresas crescerem com a criação de las necessidades. Há facto em Brasil que ha tenido um estudo acá, não? Que algumas empresas estavam cambiando profissionais como psicólogos e outros profissionais da empresa por antropólogos.
y era como más o menos como una idea de prostitución de los antropólogos. ¿Cómo? ¿Por qué que digo eso? Porque esos antropólogos empezaban a ver lo que pensaba a la gente de determinados pueblos y empezaba a criar nuevas necesidades. Entonces, informava a los grandes empresarios, no, mira, la gente, se pone isso, a gente vai pensar que necessita e que vai querer comprar e que vai ser. Então, empezava a ser essa situação. E isso passa todos os dias. A gente criando novas necessidades para que não, aumente as ganâncias de las grandes empresas. Uma delas é a Coca-Cola, né? E que causa muchísimos daños al ambiente. Sí, también pensaba como en este caso, igual como en bueno, acá le llaman un poco como de ecoindustria o industria cultural, ¿no? Que donde no solamente se están creando necesidades ficticias a las personas, sino además de que les crean esas necesidades ficticias, les venden el producto ya decodificado para que no piensen, ¿no? Para que se vuelvan unos expertos consumidores y ya tengan toda la mano. Pensaba ahora, digo, saliendo quizá también tenga relación con este concepto de la IA, ¿no? Antes se iba a la biblioteca, bueno, yo sí adoro la Biblia, ¿no? Me late ir como a los libros, pues, pero ahora veo que hasta compañeros de acá les basta como de meter una palabra a la IA como para decir que ya todo lo que tienen ahí está definido, pues, ¿no? Y yo les decía lo mismo a los compañeros, ¿no? Imagínense, si cuando no estaba la IA, la gente pasaba de forma más mediática a las comunidades, ahora con la IA, pues van a decir que todo lo que ven es cierto, ¿no? Cuando la misma IA tiene algunas deficiencias, o sea, no traduce la lengua ni el lenguaje como algunas quisiéramos, pues, ¿no? Entonces, creo que también esta forma de la industria cultural es lo que le está pegando mucho a la comunidad, ¿no? Y incluso se dice que si quieren tener en la casa un verdadero psicólogo, pues ahí está la tele, pues, ¿no? Quien siempre está educando y diciendo cosas que sí y que no, y que a final de cuentas, pues, yo pienso más que si el capitalismo triunfa, es por las ideas, las ideologías que uno se come sin masticar, pues, ¿no? Siempre que uno come ideologías sin masticar, pues se van casi o se hacen igual que como se comieron, nunca con un pensamiento crítico. Y yo creo que también si la educación surge es también como para hacer ese aparato crítico, ¿no? Decir, ok, sí, ya entendemos el conocimiento del capital, ya tenemos nociones, pero ¿cómo es que aún en siglo XXI se sigue convirtiendo en un gran fetiche, ¿no? En un gran fetiche de la modernidad que se sigue repitiendo y jugando con él y arrastrando y tomándole de muchas cosas, ¿no? Pero entonces la onda es, bueno, perdón por este de onda, ¿no? Pero el problema aquí es, entonces, ¿en qué momento nosotros nos sentamos y decimos, hacer el uso de ese pensamiento crítico, ¿no? Y si ya tenemos, o sea, si ya somos letrados, pues ahora entrarle al campo, ¿no? Entrarle al campo y desde ahí trabajar, pues esos puntos que nos hacen como decir, sí estamos inmersos dentro del capital, pero también hay formas de frenar un poquito, ¿no? De resistir, y la mejor forma es, yo pienso, seguir trabajando el campo, pero no mandar a gente que trabaje el campo, ¿no? Gracias. Ok, Patricio, te agradecemos para darle la palabra a otros participantes. Valerio, ¿algún comentario de lo que dice Patricio? Sí, só comentar um pouco que agora hay que aproveitar, ¿no? La cuestión de la IA, como dijo Patrício, pero perguntar agora a la IA como acabar com o hambre del mundo, ¿no? Empezar a hacer perguntas desse tipo, como acabar com o hambre del mundo, e que vai descer lá IA, não? O que é óbvio que há como cambiar, há como acabar com o hambre, pero quem não quer acabar com o hambre do mundo? Quem lucra com essas situações, não? Então, há que utilizar como uma ferramenta, não? Como uma ferramenta de nos ajudar desde a visão crítica, desde a criticidade. O problema e o peligro é quando a gente começa a utilizar como uma coisa, como uma verdade absoluta, não?
e que há muitíssimos peligros com isso, porque a falha é humana, não? Ha sido pensada por humanos, então há que utilizar como uma ferramenta, pero saber utilizar, a gente utilizar, nós outros utilizarmos como na ideia de criticidade e buscar soluções para os problemas do mundo. Pero es muy, muy interesante, Patricia. Bueno, también estamos en vivo a través de Facebook. Hay una pregunta, Valerio, de Saraí Castillo. ¿Cómo se puede fortalecer la resiliencia cultural de los pueblos indígenas frente al despojo de sus tierras y la imposición de modelos de desarrollo ajenos a su cosmovisión, frente a la necesidad de las nuevas generaciones de tener los beneficios de la globalización? Eu creio que o primeiro passo é a visibilidade. Porque, mira, nós outros sabemos assim, que a gente põe... Em Brasil, por exemplo, a gente que diz assim, indígena de iPhone, indígena com uma computadora, não é indígena porque estás com uma computadora. Pero, se os indígenas empieza a utilizar a computadora, o iPhone, o que sea, as tecnologias com as redes sociais para denunciar o que está passando em seus pueblos, generar visibilidade, eu creio que é o primeiro passo para cambiar essas situações e aumentar a resiliência do pueblo. Porque imaginemos os pueblos que são aislados, que não têm internet, que não sabemos o que sucede em suas terras, o que passa esse pueblo. Se desaparece um pueblo inteiro, nós outros não nos damos conta. Nós outros não sabemos o que sucede. Então, eu creio que o momento da sociedade da comunicação, da sociedade da informação, é recorrer a essas redes sociais, a essas situações e denunciar todo o que está sucedendo com os pueblos indígenas. Então, quando sou invitado a algum espaço como esse, por exemplo, minha ideia é denunciar o que sucede com os pueblos indígenas, para que a gente empiece a saber que Brasil é um paraíso, pero Brasil é um paraíso que massacra pueblos indígenas. México é um paraíso. Eu sou enamorado por México, pero sei que há pueblos indígenas que estão sofrendo muitíssimo em México, em esse momento. Então, eu creio que há que aproveitar esses momentos e momentos de redes sociais para fazer as denúncias que tem que fazer para que a gente empiece a ganhar visibilidade. E uma vez logrando visibilidade desses pueblos, é uma maneira de resistir, de viver, não de superviver, de sobreviver a los problemas del capital, generados por el capital e por outros problemas de ganancias e interesses individuales, ¿no? Le damos la palabra a Mila. Adelante. Tenías la mano levantada, después la bajaste. Mila. Mila, what? Buenas tardes. Buenas Adelante, tardes. Mila, buenas tardes. Bueno, también me llamó mucho la atención de que bueno, siendo joven, no había escuchado nada de esto, incluso el cómo desde los partidos políticos prometen dar más visibilidad a los pueblos indígenas y solamente prometen, hasta ahí se queda, como usted dice, no ponen en práctica lo que nos prometen y la sociedad, pues, al escuchar eso, pues dice, pues esta persona se está interesando en los pueblos, pero al final nunca sucede. Y bueno, siendo una persona joven, nunca habíamos tocado estos temas y es muy interesante ver el otro lado, ¿no? Y es muy interesante este tema, la verdad. Muchísimas gracias, Mila, por la intervención y esa idea de los partidos políticos, ¿no? De las promesas y tal. Acá en Brasil pasa lo mismo. Los partidos políticos prometen muchísima protección a los pueblos indígenas, pero después, una vez ali estando, lo que sucede en Brasil, no sé si pasa lo mismo en México, pero los diputados, los senadores, la gente, son los grandes empresarios.
são deputados, são políticos, pero são grandes empresários, são grandes terras-tenentes. Muitíssimos deles têm haciendas e haciendas de ganado e de soja em terras indígenas. Então, vocês não têm interesse que os indígenas tenham suas terras demarcadas, sua cultura valorada. E isso passa. Então, vocês prometem coisas que sabem já desde pronto que não vão cumprir, porque se cumprem, eles são os primeiros a perder dinheiro, pasta. Então, é que os mesmos políticos que prometem são os políticos que sabem que não vão ser, porque são terratenentes, e muitas dessas terras são em territórios indígenas. E não sei se passa o mesmo em México, pero em Brasil é assim. Mila, ¿de dónde nos acompañas? Soy de la UPN, recién entré, de licenciatura en pedagogía. De hecho, el profesor Manquil es mi profesor. Y me interesó muchísimo esta plática. La verdad no tenía mucha idea de todo lo que pasaba a través de las promesas que dan. Nos da mucho gusto que estén aquí estudiantes de la UPN y que pues estas ponencias les sirvan muchísimo, ¿no? Para su futuro y su presente. Muchas gracias por estar aquí a todos los jóvenes de la Universidad Pedagógica Nacional y a quienes nos acompañan. Aquí hay gente de CECITE, de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo. Aquí hay alguien que habla náhuatl. Eliseo Juárez, ¿quieres tomar el micrófono? Porque tú nos colocas unas palabras en náhuatl. Yo soy de la Huasteca hidalguense y sé hablar el náhuatl. Setlapaloli, saludos. No sé cómo se traduce eso, doctor Raúl. ¿Es saludos? Setlapaloli. Sí, un abrazo. Liceo, y bueno, aquí tenemos muchos estudiantes de la UPN, de la licenciatura en Pedagogía que se conectaron. Les agradecemos mucho nuevamente su confianza para el seminario y para quienes a través de las redes pues hemos tejido este espacio. Es una visión muy zapatista esto de las redes. Tejiendo redes se pueden hacer muchas cosas. Adelante, Valeria Ramírez. Muchas gracias, buenas tardes. Perdón, pero mi máquina está un poco lenta para abrir. Solo quería comentarles y preguntarle también al doctor su opinión acerca de cómo un Francisco de Vitoria nos puede simbolizar toda una creencia humanista y cimentar todo lo que precisamente se estudiaba, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, en donde tenemos pues muchos otros más pensadores, ¿no? Luis de Góngora, desde las cercanías y con ese tipo de gente tan intelectual, tan adelantada, según puedo entender a su época, todas las riquezas que ellos nos brindan y cómo necesitamos regresar a esos autores para poder concebir el verdadero humanismo que de tanta urgencia tenemos para aplicar en los pueblos originarios y en el resto de las comunidades de zonas urbanas, en cualquier tipo de sociedad que ahora, pues, esto de hablar de la multiculturalidad también nos tendría que invitar a plantearnos cómo ideas tan importantes del pasado tienen repercusión hoy en día, ¿no? Entonces, si nos puede hablar un poco al respecto. Muchas gracias y gracias por la conferencia. Gracias, Valéria, por la pregunta. Y es interesante, assim, que al mismo tiempo que me alegra a recorrer a pensadores do século XVI, não? Humanistas do século XVI, ao mesmo tempo me assusta. Por quê? Porque estamos em pleno século XXI, ou seja, passado 5 siglos, e a luta é igual. A luta permanece, ou seja, já passamos 5 siglos que Francisco de Vitória ha criado ali, em suas teorias, o direito de las gentes, que era justamente essa ideia de que os pueblos, não, a gente tinha seus direitos a suas culturas, suas manifestações culturais, suas terras, seus territórios demarcados. Ou seja, essa luta
já era desde o século XVI. Estamos em século XXI e em México, assim como em Brasil, os pueblos seguem lutando para ter suas terras demarcadas e homologadas por el Estado. Mira, necessitamos 5 siglos de luta, de sangue derramada, para entender isso. E eu creio que Francisco de Vitória, em minha opinião, ha sido como um grande humanista por la ideia de que, em pleno século XVI, não, com o pensamento que era de la igreja, o poder que tinha a igreja sobre la influência também com as coronas, o Estado e a igreja, ali eram os grandes poderes, professores, que eram professores, ele Francisco de Vitória, professor da Universidade de Salamanca, enfrenta a la corona, enfrenta al Estado, a dizer, mira que agora temos que parar de matar os pueblos indígenas, mira que agora temos que devolvê-los a suas terras e territórios, aí que quitá-los de Espanha e levá-los outra vez a suas terras e territórios, porque eles têm alma, têm cultura. Então, enfrentar todo um sistema, porque quando sabemos, enfrentava o sistema do Estado, o sistema de la igreja e o sistema do capital, porque ali era a questão do trabalho escravo, era justamente para fortalecer alguns, era explotação. Então, quando empieza a lutar com isso, é que temos o espírito do humanista que tinha ali Francisco de Vitória, não somente Francisco de Vitória, pero Francisco de Vitória, Domingo Souto, Bartolomé de las Casas, né? Então, mira, quando vemos que havia gente ali que se manifestava em favor desses direitos, é muito bonito de ver. Mas, ao mesmo tempo, agora vemos que nos dá medo, porque se han passado 5 siglos para que veamos que necessitamos desse espírito humanista, desse espírito humanitário, me quedo pensando quantos siglos mais vamos a passar para que a gente compreenda tudo isso. Será que vai necessitar exterminar todos os pueblos indígenas, detentores de conhecimentos milenários, para que compreendamos isso, não? Então, ao mesmo tempo que me alegra o espírito humanista e humanitário de recorrer a esses filósofos do século XVI para isso, mas ao mesmo tempo me assusta, porque penso que é complicado, estamos em século XXI, temos que ter consciência, não, de nossa humanidade, ter consciência de que somos humanos e temos que ter um pensamento coletivo, de trabalhar por la coletividade, de trabalhar para o bem viver de todos. E isso sostém os pueblos indígenas. Os pueblos indígenas têm em suas filosofias de vida. Não? Então, temos que aprender com os pueblos indígenas. Pero hasta quando? Em México, eu sei que 10% da população de México é indígenas, mais ou menos, não? Uns 10%. Em Brasil, 0,8%. Ou seja, menos de 1% da população de Brasil é indígena. E incomoda a muitíssima gente. Incomoda a grandes proprietários, incomoda o capital. 0,8% da população de Brasil é indígena. A mesma quantidade de indígenas temos de gitanos, mais ou menos, de pueblos gitanos em Brasil, para ter uma ideia, uma dimensão de la quantidade de gente indígena em Brasil. E a ideia é diminuir, acabar com essa gente indígena, porque é onde está a gente indígena ali que tem as riquezas de minérios, ouro, plata, que há riquezas de pedras preciosas, há riquezas de madeira. Então, aí que está a gente de la terra para poder explotar a terra ali. Esse é o pensamento. Então, será que vamos
esperar 5 siglos mais para entendermos que, ou será que passado mais 5 siglos, vamos estar ali, nós outros não, mas não, em espírito, pero vamos estar encantados, como dizem os indígenas, não? Pero vão estar lá as mesmas discussões de los derechos, será que vão ter pueblos indígenas todavia? Porque eu creio que quando falaram há pouco de la resistência, não, de los pueblos, eu creio que é o maior exemplo de resistência do mundo, porque mais de 5 siglos que estão tentando explotar e massacrar os pueblos indígenas, pero eles seguem resistindo hasta hoje, passados 5 siglos, seja em México, seja em Brasil, estão resistindo a cada dia. Então, aí que entrar em los novos sistemas, em las redes sociais, aí que os indígenas têm que usar a computadora, que usar a internet, que usar o que seja para manter suas culturas vivas. Então, essa ideia de que não é indígena ou é menos indígenas por ter iPhone, por ter uma computadora, é justamente o que querem descredibilizar, querem quitar os créditos de la gente com sua identidade. Então, é proposital. Pero por isso me gusta muito a ideia de pensar Francisco de Vitória. Francisco de Vitória não como um herói, como a gente suele poner as pessoas, pero uma pessoa que tinha seu espírito de humanidade, que sabia o que era a humanidade. Então, temos que entender isso, entender que somos humanos e que estamos lutando em favor de todos os humanos, de los derechos de todos os humanos, não? É por aí. Então, eu creio que eu tenho Francisco de Vitória como o padre de los derechos humanos, de los derechos internacionais e de los derechos indígenas, que ele ha sido o responsável por devolver el alma a los indígenas. Então, é como veio, não? Então, há estudos, Valéria, não, quando busca o direito de la gente, não? Há textos magníficos de Francisco de Vitória ali, que Francisco de Vitória, a gente diz, não é de Francisco de Vitória, era de seus alunos, pero era o que hacía Francisco de Vitória para proteger-se também, não? Ele influenciava seus alunos a escrever. Então, muitos dos textos eram escritos por los alunos de Francisco de Vitória. E eu creio que nós outros, mientras professores, temos que fazer o mesmo. Empezar a fazer com que nossos alunos empecem a escrever sobre os direitos. Esses libritos que he ensinado de los pequenos indígenas, quem é escrito han sido meus alunos. Eu sou solamente o organizador del material, pelos alunos que han escrito todo o material. E é escrito com ferramentas também de tecnologia, com o WhatsApp, com as redes sociais. Então, mira, eu creio que temos que aprender com Francisco de Vitória, todavia, não? Assim como temos que aprender com os pueblos indígenas, que são mais antigos aún. Tem a cultura milenária, não? Então, é por aí. Muitíssimas graças por o questionamento, Valéria. Gracias. Así que me hacen reflexionar aún más. Muchas gracias, Valeria. Bueno, ella ya se volvió un miembro permanente del seminario igual, al igual que Patricio, lo tenemos desde 2023, ¿no, doctor Raúl? A Patricio no nos ha dejado, ya va por 3 años con nosotros, estamos impactadísimos. No gracias, falta una sola sesión, ¿vale? ¿Perdón? Adelante, Patricio. No, nada, te estábamos reconociendo como un miembro permanente del seminario. Muchas gracias, siempre va a ser un honor, toda vez que esté aquí presente, un honor, de verdad.
Muchas gracias, Patricio. Bueno, doctora, hay aquí algunos comentarios en Facebook. Oscar Cedeño, saludos a todos desde San Simón, Tlaltahuquitepec, Xaltocán, Tlaxcala. Muy interesante la conversación y la similitud de problemáticas con Brasil y México, en particular con los problemas que hay en Tlaxcala con el despojo de tierras con los pueblos originarios por el negocio de fraccionamientos. Adriana Galvez, un deleite escucharlo. Doctor Daniel Valerio Martín, saludos desde el Valle del Mezquital. Y aquí hay una pregunta en el chat, también la puedes leer, doctor Valerio, es de Giovanni Aguilar, él también es un estudiante de la licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional y no puede tomar el micrófono, entonces también la voy a leer, pero ahí la puedes mirar. Buenas tardes, saludos a todos. Me gustaría preguntar, desde las trincheras de la educación, tanto como docentes como estudiantes, que incluso un día formarán a otros, ¿qué perspectivas o acciones podemos emprender para poder colaborar en pro de las comunidades originarias? Una pregunta muchísimo importante, ¿no? Porque yo creo que es desde la educación que empieza todos los cambios en la sociedad. Desde la educación de base, desde la educación universitária, desde la investigación, porque só assim empezamos como que vai dizer, a mover, a ser com que mueva as estruturas da sociedade, é desde a educação. Então, desde essa educação, há que começar desde muito pronto, trabalhar desde a perspectiva intercultural, desde a interculturalidade, ele respeito, não digo tolerância, digo respeito e aceitação, porque a gente põe muitíssimas vezes que há que ser tolerante, não há que trabalhar a tolerância. Eu ouvi essa palavra muito pesada, muito feia, quando digo, Raul Macuilo, tem que tolerar-me. Dália, eu te tolero. Não? Então, é uma palavra muito, muito pesada. Não? Então, temos que respeitar, valorar os pueblos, suas culturas e aceitar as pessoas como elas são. Temos que trabalhar a aceitação. Então, desde a educação intercultural, trabalhando o respeito, a interação e a aceitação das pessoas como são, eu creio que os niños começarão a crescer com outras perspectivas, vão viver com outras perspectivas de vida, de culturas, de outras pessoas, não? Não vou a ser menos ou mais indígena por isso, por ele. Não vou a ser menos uma pessoa mais pequena por isso. Então, podemos crescer todos juntos, pensando em la aceitação das diferenças. Então, como proposta de trabalho, eu como professor, o que hago é trabalhar desde a perspectiva intercultural e trabalhar as filosofias de toda a gente, de todas as culturas que há em la localidade. Se há filosofias de investigadores gitanos, vamos a trabalhar o que pensam os gitanos, lo que pensam os pueblos indígenas, lo que pensam os afrodescendentes. Então, há que buscar essas perspectivas para entender a sociedade como um todo. A sociedade brasileira, por exemplo, é formada por gente de cultura europeia, pero gente de cultura indígena, gente de la cultura de afrodescendente. Então, por que vamos a trabalhar somente desde a perspectiva de los europeus? Bom, há que trabalhar desde a perspectiva da gente local, como vive a gente. E isso, deixa-me ver quem é, Giovanni, não? Giovanni ha perguntado, há grande estudioso de Brasil, que eu creio que México conhece muitíssimo, que é Paulo Freire. Paulo Freire dizia isso, que temos que trabalhar desde as culturas de las localidades para que a gente empiece a compreender e valorar sua própria cultura, sua própria identidade. Então, quando põe isso,
é valorar o local. Como podemos fazer isso desde a educação? Nós outros, como maestros e formadores de outros maestros e de futuros maestros, temos que entender a ideia da multiplicação, não está multiplicando essas filosofias e essas ideias para que uma não vá a desvaler da outra. Não é porque vai trabalhar a filosofia indígena que vai deixar a filosofia grega ou a filosofia romana, europeia, de fora, não. Aí como conectar, como entender as filosofias, contextualizar as filosofias, as histórias, não, de la gente, as culturas. A cultura é viva, ela cambia. Todos os dias estamos construindo nossa identidade. Eu sou brasileiro, pero sou enamorado de Michoacán, de México. Me é encantado Tililico quando he estado em Huejutla, em Hidalgo. Então, me encanta comer tacos de ouro. Mira, então isso faz parte de minha identidade. Se me pergunta, Dani, qual é a melhor comida que has provado em tua vida? Los tacos de ouro. Las carnitas. Las carnitas de Tcherão também são maravilhosas. Então, assim, isso faz parte da minha identidade. Não é por isso que vai deixar de ser menos brasileiro por isso. Não. Eu sou brasileiro, me gusta México, a comida mexicana, me encanta coisas de Espanha, da Universidade de Salamanca, onde he estado. E me ha encantado muitíssimo, Valéria, el hecho de que a defesa de mi tesis doutoral ha sido, por exemplo, em el aula Francisco de Vitória, justo em el aula que em século XVI estava ali lutando por los pueblos indígenas, Francisco de Vitória. Em esse aula ha sido a defesa de mi tesis doutoral, em 2015. Então, me encanta coisas também de Espanha, me encanta coisas de México. Isso é a construção de minha identidade. E nossa identidade é assim, é viva, porque a cultura é viva. Então, temos que entender isso e fazer com que os ninhos e ninhas comecem a valorar suas culturas locais. Não só a cultura de lo que vem na tele, como há pouco falou Patrício, não que a tele dicha e é a cultura de la tele que vai vender, pero que a gente também valore suas culturas locais. Nós outros, como maestros, podemos trabalhar essa multiplicação. Não? E minha ideia, agora, em ele momento, é fazer com que meus alunos comecem a escrever sobre essas culturas, sobre esses valores, como he visto também livros de Dália, que é muito parecida comigo, Dália, tu eres muito parecida comigo em esse ponto de la preocupação com as culturas locais, não? De que a gente empiece a multiplicar e que a maneira que temos, nossas ferramentas e nossas armas que temos são livros. Temos os livros como armas capazes de cambiar o mundo. Então, eu sou mais ou menos por aí. Vamos a ir cerrando, doctor Valerio. Por ahí hay otra pregunta. Cori Batalla, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, pues mi aportación va en pro a esta línea, ¿no? Que hablamos de la parte cómo nosotros como maestros podemos dar estas aportaciones y este seguimiento. Aquí, pues en México, referente a los modelos educativos y cómo han sido las transformaciones, pues este último modelo educativo que ahora se está implementando en México y que está un poquito más apegado a las ideas y costumbres, pues lo que pretende es esta parte de poner en contexto a la población para poder rescatar todas estas ideas culturales que tenemos, ¿no? Porque aunque pareciera que a lo mejor por ser zonas más hacia la ciudad, podríamos pensar que no existiera este tipo de población, pero más sin en cambio sí la hay, pero
obviamente por el tiempo y estas cuestiones se han ido perdiendo todo esto. Entonces yo creo que como maestros, pues es fundamental esa parte, contextualizar, generar todas estas investigaciones, a hacer que nuestros alumnos tengan el interés de su comunidad, de lo propio que se hace, investigar, todas estas cuestiones de incluso con los papás, con los abuelos, cómo han ido incluso, punto de análisis, cómo se han ido evolucionando, ¿no? De alguna manera, pero más sin en cambio, pues siempre tratando de rescatar todas estas ideas. Muchísimas gracias, Core. Hay unos estudios en Brasil, no sé si hay en México, que es trabajar la enseñanza desde la investigación. ¿Y cómo lo hacen los maestros? Lo hacen, es una metodología, ¿no? Y lo hace así. Los niños llegan al cole y los maestros empiezan a preguntar a ellos cuáles son los problemas de sus comunidades, para relatar los problemas. Entonces, el maestro empieza a preguntar, ¿y hay manera de solucionar ese problema? Y empieza a preguntar el niño, ¿hay maneras? Entonces, vamos... não sei, não sabe, então vamos investigar se há maneiras de solucionar isso. Empieza a trabalhar com a internet, com a IA ou com o que seja, pero buscando soluções para o problema que dijo o niño que tem em sua comunidade. E a partir daí, começar a trabalhar esses problemas locais para fortalecer as identidades locais. Eu creio que é mais ou menos em esse sentido, não? De valoração do local, da identidade e da visibilidade dos problemas que há em todas as comunidades. Pode falar, Cori. Sí, ahorita con lo que acaba de decir, la metodología implementada en este nuevo modelo, pues es similar a esta parte, ¿no? A generar esta problematización, a que el alumno pueda visualizar qué es lo que está pasando en mi comunidad, ahora yo cómo puedo aportar, cómo lo puedo hacer. Entonces yo creo que, pues aunque seamos México-Brasil, las metodologías de alguna manera, podría decir que pueden ser universales y pueden ser implementadas tanto allá o acá. Recordemos que los modelos educativos que han existido a través del tiempo, pues de alguna manera se han ido consolidando, ¿no? De qué le sirve a este país, qué le está sirviendo a este otro y se han ido fundamentando y a su vez acoplando. El problema é quando hacen modelos educativos e cambia de governo, porque aí quando cambia o governo, cambia os modelos educativos outra vez, sem ter tempo de maturação e de reflexão, de uma espécie de avaliação, não se ha sido positivo ou negativo. Então, o problema é esse, pero há alguns modelos educativos que são geniales, pero o problema é o modelo educativo que se cambia com o cambio do governo, não? Entra governo de outro partido, de outra ideologia, e começa a cambiar os modelos educativos sem dar tempo de maturação do anterior, não? Pero a ideia, para mim, está genial, e eu creio que pouco a pouco vamos a cambiar realidades e hacer con que los pueblos indígenas logren más visibilidad. Muchísimas gracias, Cori. Vamos a ir cerrando ya puntualísimos, las 6 acá en México, y bueno, es que el doctor Valerio ya se va a dormir hoy tarde, ¿no? Porque en Brasil ya son las 9 de la noche. Aquí hay otro comentario de Isabel Ramírez, lo vamos a retomar. Valeria Ramírez, la RAE anota que tolerar es aguantar, coincido con que lo correcto es respetar, respeto. Y bueno, Isabel, rescatemos lo nuestro, vivamos nuestras raíces y enseñemos a las nuevas generaciones a amar lo que nos identifica. Muchísimas gracias, Valerio, nuevamente un gusto escucharte, un gusto este intercambio, esta discusión, este análisis que has provocado aquí. Como siempre, muy provocativa tu propuesta, que nos hace reflexionar y desde una visión muy crítica. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 131 Hidalgo
Sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Daniel Valerio Martins por impartir la ponencia de Derechos Humanos y Derechos Indígenas e Interculturalidad en el marco del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, realizada en esta Casa de Estudios, 11 de septiembre del 2025, atentamente, Educar para Transformar, y firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor Raúl para que dé las palabras de despedida y nos platique un poco de la próxima sesión. Pues muchas gracias, doctor Valerio, por esta interesantísima plática y retomando también conceptos desde el siglo XVI que vemos están muy vigentes también. Y pues gracias por esto, por invitarnos a la reflexión y mirarnos también a nosotros mismos y a nuestro alrededor. Pues los invitamos a todas y todos ustedes en nuestra próxima sesión, que será el 25 de septiembre. Estará la doctora Angie Gussenheimer de la Universidad de Bonn. Ella nos va a platicar sobre qué significa investigación decolonial e intercultural hoy en día en estudios alemanes de antropología. Esta sesión será en horario de México, porque ella está allá en Alemania, y entonces la sesión será a las 10 de la mañana. Y pues los esperamos con mucho gusto y con mucho entusiasmo a todas y todos. Y también le damos las gracias a nuestras compañeras y compañeros de controles técnicos, que sin su ayuda esta transmisión no sería posible. Pues muchas gracias a todas y todos y gracias, doctor Valerio. Yo que agradezco, muchísimas gracias, Raúl Macuil, gracias, Dália, y ha sido um honor, um prazer estar acá com vosotros esses momentos, não? Debater um pouco sobre essas questões tão importantes e tão necessárias em nossa sociedade. E me quedo à disposição, Dália sabe, quando necessitem de alguém que abre um pouco dessas questões, pode contar comigo, a sequência, e que em breve estarei outra vez em México, não? Creo que ahora, a finales del año, talvez também me vá a México, pero estou esperando umas respostas, pero seguro, em agosto de 2026, estarei em México, que vai ter um congresso de antropologia, o 30º Congresso de Antropologia de Iberoamérica, internacional, não de Antropologia de Iberoamérica, em la Universidade de Islahuaca. Então, depois também harei llegar as invitações a Pachuca, a Hidalgo, né, a la UPN, para participação em el congresso também. Claro que sí, Valerio, pues nos estamos viendo allá en Brasil en noviembre. Sí. Muchos saludos a Rino y a todos por allá. Y pues muchas gracias a todas y todos y sigan atentos a las transmisiones que se hacen desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131. Los eventos que realizamos son para todas y todos ustedes. Y pues muchas gracias y hasta la próxima.